Passamos, nesse momento, a palavra ao Arthur, que proferirá a palestra Andai como os filhos da luz. Que Jesus possa envolvê-lo com muito amor e paz. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que nos conectemos à inspiração que verte do alto, sempre abundante, aguardando a abertura da nossa alma para que possamos captar isso. Que Jesus se faça presente, alcançando o nosso mais íntimo e despertando ali o que temos de melhor, despertando ali as brasas, muitas vezes adormecidas, da nossa origem, daquilo que realmente somos, da nossa destinação. É para mim uma grande alegria estar com vocês aqui hoje, nessa cidade querida, onde já vendo aqui um grupo florescendo do NEP, certamente com muitos estudos, pessoas que já nos são caras, amigos que nos visitam, que partiram desse momento, a gente nos sente de fato aqui, vivenciando um pouco mais, ou provando um pouco mais, do que seja o cristianismo, na sua essência fundamental. Porque cristianismo, na essência fundamental, é isso aqui. É fraternidade, é partilha, é união, é comunhão. E nos colocamos aqui apenas na condição de um irmão, aprendiz como todos os demais, que cai, que se equivoca, mas que está buscando, como todos os demais, seguir os passos de Jesus. Viemos aqui compartilhar o pouco que temos podido aprender nesse tempo, em nossos estudos, para que partindo aqui, ou partilhando esse pão que Jesus nos confere, possamos multiplicá-lo ainda mais, porque o pão de Jesus se multiplica na partilha. Quanto mais o partilhamos, mais alimento nós temos para nós e para os outros, nessa caminhada que é a de todos nós. E para refletir sobre o tema que nos propusemos hoje, voltamos a um tempo que não sabemos, na verdade, quando se deu. A origem, quando nós fomos criados, o fiat lux do início, o princípio, o faça-se luz. Porque na definição simbólica, alegórica do Gênesis, a criação divina é descrevida de uma maneira muito bela e muito resumida. Inclusive que os Espíritos vão retomar depois na questão 38 do Livro dos Espíritos, quando Kardec os questiona como criou Deus o universo. E eles dirão apenas, talvez nenhuma frase descreva melhor essa criação, essa vontade onipotente, como o faça-se a luz, e a luz se fez. Como a nos mostrar que, essencialmente considerando, tudo que é criado por Deus tem como matéria-prima a luz. Tem como matéria fundamental e primordial a luz. Inclusive, nós outros que aqui estamos. Na feliz definição também de Tim e Vanessa, pela inspiração de Gladstone, na sua música Luzes da Luz, um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Olha que definição mais poética da criação divina. Um frêmito, um estremecer da grande luz, da mãe luz, e luzes jorraram na imensidão. Na definição do apóstolo Tiago em suas cartas, ou em sua carta, melhor dizendo, é apenas uma, que temos conhecimento, o Pai das luzes, a luz maior onde não há nenhuma sombra de mudança ou de variação. A luz máter, as luzes filhas que somos nós. Então, essencialmente falando, a nossa origem, o mais íntimo do nosso ser, do nosso espírito, é luz. Luz a ser descoberta, a ser irradiada, a ser ampliada para o mundo. Mas na perfeição da criação, o Criador quis que, no transcurso dos milênios incontáveis, pudéssemos nós mesmos vir a descobrir essa nossa origem. Pudéssemos nós mesmos nos construir e nos tornarmos dignos
de nos reconhecermos esses portadores da luz divina. Sabia ele, estabeleceu ele, que estamos ou somos ainda incapazes de entrar em contato direto, frente a frente, com a grande luz que é o Criador. Poucos espíritos que já pisaram a terra, talvez dos que já pisaram a terra, o único realmente que consiga esse contato mais íntimo, esse contato direto com a grande luz, o único talvez que já tenha condições de suportar essa grande, imensa luz que é o nosso Pai, em sua plenitude, sem cegar-se, talvez seja o Cristo. Nós todos fomos inseridos num processo evolutivo, de modo que, ao longo dos milênios, vamos tornando a nossa visão, o nosso entendimento, as nossas faculdades, o nosso ser, mais apto a facear essa grande luz. A facear ou a entrar novamente em comunhão com o nosso Criador. Então a sabedoria divina, criando-nos como luzes, nos projeta ou nos lança na grande jornada da evolução. Onde adentramos então os vários reinos da criação, onde adentramos a matéria como recurso pedagógico de crescimento, não o enxergamos como algumas outras correntes enxergam espiritualistas, a matéria como algo ruim, como um desvio do projeto original. Pelo contrário, a matéria é recurso, é alavanca, para que aos poucos, passando por ela, possamos ir nos depurando, ir nos conhecendo e ir nos tornando mais aptos a refletir essa luz que de fato nós somos. E assim se dá o processo da jornada evolutiva. Saídos da luz, adentramos o grande processo evolutivo, mergulhamos na matéria em busca da nossa construção ou em busca da nossa origem, em busca de voltar ao ponto inicial. Por isso, talvez, aquela definição do Apocalipse, quando, referindo-se a Deus, diz: eu sou o alfa e o ômega. Como a dizer que no princípio e no fim nós temos a mesma coisa, o mesmo elemento, como um círculo. Como que duas pontas ligadas. Como Leon Denis, por exemplo, também, os celtas vão trabalhar no gênio céltico, na doutrina druídica dos círculos evolutivos que nós temos. Alfa e ômega. Mas então adentramos essa jornada. Fomos passando pelos vários reinos. Mas adentrando a época da razão, adentrando a humanidade, nós, muitas vezes por equívocos, por escolhas equivocadas, a partir do momento em que estivemos dotados do arbítrio, da capacidade de escolher, da capacidade de definir, fomos aos poucos nos afastando desse objetivo fundamental e fomos aos poucos nos deixando esquecer dessa origem primordial. Caímos então, muitas vezes, num reino das trevas, vamos dizer assim. Entendamos trevas aqui não apenas no sentido negativo, mas esquecemos essa nossa origem luz. Esquecemos dessa luz que há em nós e que precisa ser buscada. É claro que todos no mais íntimo ansiamos por isso. Sentimos no mais íntimo que o que mais desejamos é buscar ou retornar a essa grande luz. Mas seduzidos pelas sombras, pelos véus da matéria e com as escolhas equivocadas, muitas vezes cultivadas por milênios, tornando-se hábitos que nos afastavam da proposta divina para nós, fomos aos poucos vendando os nossos olhos, fomos aos poucos encobrindo essa nossa origem divina. Fomos aos poucos esquecendo a nossa origem, a nossa destinação. O que somos, para onde estamos indo. Elementos que vedavam os nossos olhos espirituais. Sobretudo dois elementos. Um deles, a ignorância. Outro deles, as paixões. E é assim que muitos dos corações, então, da humanidade, com louváveis exceções, que foram sempre as luzes acendidas pelo alto, pela misericórdia e pela providência divina,
foi assim que por séculos e milênios a humanidade caminhou como que em trevas. As trevas da sua ignorância, do desconhecimento de si mesma, das leis divinas, do universo, do Criador, e também as trevas criadas ou projetadas por nós mesmos, a partir das sombras ou a partir dos desvios que adotamos perante as leis divinas. Porque a luz em si, a vida em si mesma é luz. Mas as sombras que projetamos de nós nos impedem de ver a vida em toda a sua expressão gloriosa. O universo inteiro é luz. Essas sombras que vemos ainda, as sombras do mundo, as sombras, por exemplo, que envolvem a Terra, a psicosfera da Terra, nada mais são do que resultado da criação humana, desse ser humano ainda não informado acerca da sua origem divina, ou desse ser humano ainda rebelde, apesar de já informado, ainda rebelde quanto à busca dessa sua origem divina e dessa luz. Com isso, projetamos sombras e a vida se nos parece muito menos grandiosa do que efetivamente é. Mas o problema não está na criação. O problema está nos olhos de quem vê. Afinal de contas, os olhos são a candeia da alma e vemos o universo, a vida, as circunstâncias, segundo a luz que já acendemos ou não dentro de nós. Então, por muitos séculos, caminhava a humanidade em trevas, buscando talvez saciar essa fome, essa sede de luz que todos temos, mas buscando nas fontes equivocadas, buscando com os recursos equivocados. Ainda que ao longo de todos esses milênios nós sempre tenhamos recebido estrelas cadentes que na noite densa da humanidade sempre vieram como mensageiros ou em missão divina, nos relembrar ou nos orientar mais ou menos acerca do caminho. Porque em todos os tempos, culturas e povos, sempre tivemos os missionários, sempre tivemos os profetas, sempre tivemos os mensageiros que foram como que essas estrelas cadentes, que foram como que aquela estrela de Belém, nos conduzindo para um caminho ou nos conduzindo para, aí sim, a grande luz que um dia haveria de vir e que um dia haveria de nos relembrar qual a nossa origem, qual a nossa destinação, o que somos, por quem fomos criados e para o que estamos destinados. Então as estrelas cadentes sempre existiram na noite humana. Acontece que nunca puderam saciar-nos por completo. Eram luzes reflexas, eram luzes parciais, porque eram também espíritos em evolução. Eram espíritos ainda a caminho, mas faltava a grande luz. Aquela que na descrição do evangelista João, aquela que estava desde o princípio na criação do nosso planeta, e nele havia vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a retiveram. E é interessante que João usa aí justamente um verbo que dá duplo sentido, para nos mostrar, não a retiveram, no sentido de que muitos de nós ainda hoje não a retivemos, mas também no sentido de que a luz nunca pode ser retida. A treva não tem esse poder. A luz sempre passa nos locais mais escuros, nos pântanos mais fétidos, e sempre sai incólume, sempre sai pura. Era a grande luz esperada, a grande luz prometida, aquela luz que nos falaria dessa origem, aquela luz que os profetas já cantavam 700, 800 anos antes da sua vinda. Por exemplo, o profeta Isaías, lá no seu capítulo 9, versículo 2, quando ele diz: a luz raiou para os que estavam sentados na treva, para os que estavam na região da sombra e da morte, uma grande luz raiou. Que depois o evangelista Mateus vem retomar no seu evangelho, no capítulo 4, como a dizer, a anunciar ao mundo e a todas as criaturas: ela chegou.
a luz tão aguardada, a luz tão esperada, enfim, se manifestou. Porque agora, a partir daquele momento, a partir da vinda do Cristo à Terra, a humanidade ou os corações, aqueles que quisessem, não mais precisariam caminhar em trevas. Não mais lhes faltaria luz no caminho. Porque dali por diante, ele seguiria, a sua mensagem seguiria sendo para sempre no mundo, para sempre na história da humanidade, o grande farol a iluminar o caminho de todos aqueles que se dispõem realmente a tomar o caminho que nos conduz à nossa destinação. Dali por diante, nós tínhamos em mãos, nós tínhamos agora o conhecimento acerca da grande luz. Porque é disso que a mensagem do Evangelho vai nos falar. É isso que Jesus vai acessar em nós. É isso que Jesus vai relembrar a todos nós. Criaturas que estávamos esquecidas dessa origem, vem Jesus novamente a sobrar as brasas adormecidas da nossa filiação divina. Como diz o evangelista João, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, filhos da luz. Jesus vem nos lembrar. Como também nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 621a, se a lei divina está esculpida na criatura humana, por que preciso foi que Jesus ou os missionários viessem nos falar a respeito dela? Porque ele a esquecera e a menosprezara. Jesus veio nos lembrar. Jesus veio nos lembrar que não somos corpo perecível, não somos personalidade transitória, não somos o que ostentamos do mundo, somos o que fazemos de nós, somos o que fazemos ou doamos à vida, somos o que fazemos ou semeamos para os outros. Jesus veio nos lembrar que a nossa destinação não é o túmulo, a nossa destinação são as estrelas. O nosso destino é, olhando para o céu à noite, vendo aquela multidão de luzes. O nosso destino é conhecer tudo isso. Desbravar mundos de luzes ou esferas luminosas que nós sequer ainda conseguimos conceber nos nossos mais elevados sonhos. O que não aguarda os espíritos realmente superiores aí, nos páramos, no infinito da criação. Em que esferas não viverão uns apóstolos, alguns cristos, os seres que já se imantaram da essência divina, os seres que já despertaram em toda a sua plenitude essa luz, essa é a nossa destinação. Criados pelo amor sustentados ao amor destinados, um amor cada vez mais profundo, uma luz cada vez mais bela, mas para isso precisamos acostumar os nossos olhos a fim de que essa luz não nos cegue. A fim de que essa luz, ao invés de ajudar, não atrapalhe. Jesus passa a ser, então, o roteiro para todos nós, almas, que sentimos já um chamado diferente, que já percebemos que as coisas da vida aqui material apenas já não nos satisfazem, que já sentimos como que um anseio vago que não podemos definir que nos convida um passo além. Como diria Leon Denis, sempre ascendens, sempre mais além, sempre mais adiante. Jesus vem nos relembrar de tudo isso. Vem nos relembrar ou nos falar do que é realmente ser humano. Do que é realmente o projeto divino do ser humano. Renovando as nossas esperanças na humanidade, sobretudo em tempos de desesperança. Em que as criaturas, muitos de nós mesmos, com o conhecimento espírita, com o conhecimento cristão, perdemos a esperança na humanidade
Mas que humanidade nós estamos enxergando? O que nós achamos que é ser humano? Me recordo de um comentário de Emmanuel, de um versículo bem curtinho do Evangelho. Quando Pilatos, essa cena é muito famosa, tem até um quadro muito bonito, chamado Ecce Homo. Quando Pilatos traz o Cristo preso, ali humilhado, segurando o cetro que era uma cana, com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos não sabia o que falava, mas certamente foi ali muito inspirado, porque trazendo aquele homem para mostrá-lo à multidão, diz ele, eis o homem. E então, Emmanuel, numa mensagem belíssima chamada Humanidade Real, diz, ali estava o que é o ser humano. Eis o homem. O homem não é essa humanidade, a criatura humana não é essa humanidade que ainda tateia nas sombras. A humanidade nós a vemos no Cristo. Eis o homem. É disso que Jesus, ou a sua mensagem, vem nos falar. Nos lembrar disso. Acalentando nosso coração, trazendo-nos novamente esperança renovada para a caminhada, a fim de que possamos ser, na medida do possível, na medida do nosso esforço, também luzes, como ele, menores, bem menores, porém luzes, que na treva densa fazem a grande diferença. Luzes atendendo à destinação de todos nós. Jesus passa a ser, então, o roteiro para todos os que já despertaram para o chamado. Faça-se luz. Porque aquela fala do Criador não é apenas uma fala aleatória, é uma fala para todos nós. A eterna voz criadora, potente, que ecoa a eternidade afora, dizendo a todas as criaturas, a todos os seres do universo infinito, faça-se luz. Torne-se luz. Que Jesus reconfigura ou nos relembra, brilhe a vossa luz. Porque essa é a nossa busca primordial. Recorrendo mais uma vez à letra de Tim e Vanessa, Luzes da Luz, quando na segunda parte ela vai falar a respeito dessas luzes perdidas, dessas luzes que não sabem o que fazer, ela diz, queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Então a resposta nos vem do alto, luzes perdidas, asserenai, eis o roteiro, segue Jesus. Vejam depois essa letra, Luzes da Luz. Todas as letras de Tim e Vanessa são em si um estudo do Evangelho à parte, graças à inspiração de Gladstone e outros. Mas enfim, essa é a proposta. A partir do Cristo, nós já temos agora o roteiro. Nós já temos agora o mapa, como caminhar, como sermos de fato filhos da luz, ou como nos iluminar. E aqui recorremos à expressão que dá o nome à nossa palestra, que vem da carta do apóstolo Paulo, que vem, na verdade, de uma experiência pessoal do apóstolo Paulo. Porque falávamos isso ontem. Cada vez mais vamos percebendo que as cartas do apóstolo Paulo não são pregações vãs, não são pregações de quem não viveu o que ele falou. Porque quando ele diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, outrora erais treva, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Ele não falava de outro, ele falava dele. Porque outrora ele era treva. Porque outrora era ele que caminhava nas trevas, embora achando que enxergasse. Embora era ele o cego, que só veio a se descobrir cego quando viu a luz do sol diante dos seus olhos. Ele era o cego. Como Jesus mesmo disse aos fariseus, lá no capítulo 9 do livro do Evangelho de João, a cura do cego de nascença, eu vim exercer no mundo o juízo, para que aqueles que julgam enxergar, tornem-se cegos, e para aqueles que eram cegos, passem a enxergar. Porque Jesus vem dizer para nós o que é verdadeiramente iluminação. É apenas luz do intelecto? Ou iluminação real é conexão profunda com Deus,
refletindo para o mundo a luz que verte do Criador. Porque Paulo tinha, sem dúvidas, a luz do raciocínio, a luz do intelecto, mas isso não era visão espiritual. Era um cego, embora dotado de alguma luz. E Jesus vem então colocar em xeque, dizendo aos fariseus: julgam enxergar? Cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Cuidado para não confundir raciocínio aprimorado, conhecimento com iluminação espiritual, porque são coisas bem diferentes. São coisas bem distintas. E é o que Paulo aprendeu naquele deserto. É o que Paulo aprendeu em Damasco. Achava-se realmente guiado pela luz, servindo ao Pai das luzes, e no entanto viu-se cego. Convidado a partir de então a ver o que era realmente a luz do Espírito. Ele fica 3 dias cego. Quando volta então a enxergar, diz: esses olhos agora, daqui para todo sempre, estarão consagrados ao serviço do Evangelho Redentor. Agora sim a luz real. Não mais a luz das ilusões. A luz que nos descortina a vida como ela é, em sua profundidade. Então é uma experiência que ele mesmo viveu. Convidando a todos para os quais agora ele falava, a tomarem cuidado ou a buscarem ser luz no Senhor. Luz no Senhor. Porque a nossa luz verdadeira, a nossa iluminação verdadeira, procede da integração com o Pai. Ou, em outras palavras, do acesso em nós dessa origem divina muito esquecida. Trazê-la à tona, manifestá-la ao mundo, e para isso precisamos afastar todo o material sombrio das paixões e da ignorância que impedem ainda que possamos refletir essa luz para o mundo. Luz no Senhor. Não luz no conhecimento apenas, luz na vivência com o Senhor. É o que também aprendeu um personagem marcante da doutrina espírita. Eu sempre falo desse livro, porque é um livro curtinho. E eu repito tanto esse livro porque foi um livro muito importante para mim. E foi um livro que me ajudou a entender melhor o que é a proposta do Evangelho. Para a gente não continuar repetindo experiências religiosas como Paulo fez lá atrás, antes da conversão, ou como muitos de nós temos feito ao longo dos séculos. Achando que luz nasce, ou essa luz nasce de estarmos informados quanto à mensagem de Jesus. Que bastaria a luz do Senhor para nos iluminarmos. A luz de terceiros é importante, mas haverá um momento em que estaremos caminhando sozinhos e precisaremos ter a nossa própria luz. Porque a vida é assim. Jesus coloca ao nosso lado luzes para nos ajudar a acendermos a nossa própria. Mas essas luzes, momentaneamente colocadas ao nosso lado, depois seguirão seus caminhos também da evolução. E seremos então convidados a testemunhar e a ver o quanto de luz acendemos por nós próprios. Por isso Jesus diz: aproveitai enquanto tendes luz. Enquanto tendes luz, acendai, ou acendei, melhor dizendo, as vossas. Não sejais lá como as virgens e prudentes que não prepararam-se para o momento. Busquemos acender a nossa, porque pode ser que, mais cedo ou mais tarde, as luzes tenham de se afastar de nós, então estaremos nós com nós mesmos e a luz que fizemos de nós. E foi o que esse personagem aprendeu. Porque enquanto esteve aqui na matéria, contando com a luz grandiosa do Espiritismo, que traz para nós a luz do Evangelho, fez muita coisa. Teve uma vida de muita dedicação, digamos assim. Empreendeu muito pela seara espírita. Mas chegando no mundo espiritual, eis a surpresa. Cadê a sua luz? Olhava ao seu redor os amigos que vieram recebê-lo. Bezerra de Menezes, Caibá Schutel, Guilhom Ribeiro, outros, todos irradiando. Porque essa é o poder fundamental do Espírito, irradiar, que cresce,
que irradia cada vez mais na medida em que evolui. Ele via todos irradiando as suas luzes e olhava para ele ainda bem opaco. Mas ele pensava que havia acendido tantas luzes do mundo, mas havia se esquecido de acender a luz fundamental. A luz no Senhor. Sermos luz no Senhor. Irmão Jacó, Frederico Figner, ex-diretor da Federação Espírita Brasileira, aquele que praticamente fundou a editora da FEB, que divulgou muitos livros, dialogador de reuniões mediúnicas, doutrinou a muitos espíritos, levou a muitos espíritos à luz do Cristo, transmitiu a tocha que não era dele, mostrou para outros, mas esqueceu-se de fazer-se luz no Senhor. E chegando no mundo espiritual, a decepção, a frustração, sobretudo quando encontrou um antigo espírito já conhecido seu, com quem havia dialogado enquanto encarnado, o espírito na condição de obsessor e ele o dialogador. O espírito olha para ele, então imagina nós lá no mundo espiritual encontrando esses irmãos. O espírito olha para ele e diz, olha quem eu vejo aqui. Aí já tremeu na base, né? Você falou de luz para tantos, Jacó. Cadê a sua? E ali como que algo nele desmoronou. Porque ali ele entendeu o que era realmente fazer-se luz. Mas amparado pelos amigos, porque essa é a misericórdia divina, nunca nos desampara, e no momento da desilusão, é justamente o momento, se estivermos abertos de maior crescimento, são as crises que nos preparam o futuro. Como diz Emmanuel, a crise é um momento de renovação, para quem sabe ter esperança, é um sublime momento de renovação, para quem sabe ter esperança. Então, alimentado pelos amigos, ele começa a buscar agora acender essa luz no Senhor. Isto é, harmonizar-se realmente com a lei divina. Trazer realmente o Evangelho não para a luz do raciocínio, para a luz do sentimento, para a luz do coração. E ali ele começa a entender o que realmente é iluminar-se. Porque, como nos dirá Emmanuel também, o Cristo não nos visitou como doador de benefícios vulgares. Ele veio ligar a lâmpada do nosso coração à usina do amor de Deus, tornando-nos ou convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Olha que frase bonita. Ligar a lâmpada do nosso coração à usina do amor de Deus, tornando-nos luzes inextinguíveis. E ali ele começa a aprender isso. E depois de vários estudos, de muito esforço e empenho, tem um momento marcante do livro Voltei, lá no capítulo 19, quando ele tem um gesto de verdadeira abnegação, de verdadeira compreensão para os espíritos que ainda estavam no processo de luta contra os trabalhos que eles realizavam. Então ele faz uma prece realmente sentida do seu coração, amando aqueles irmãos, trazendo Jesus realmente para a sua ação. E quando ele abre os olhos, eis que do seu peito irradiava uma luz. Ele até olhou para o lado para ver se não era alguém que tinha chegado, para estar certo que era a sua luz mesmo. Ele olha, vê que não tem ninguém, então aparece aquele porque ele nutria uma grande admiração. E que dentre todos os seus amigos ali, era aquele que portava a maior luz. Na sua definição, uma pequena estrela quase. O grande espírito, o embaixador de Ismael nas terras do Cruzeiro, Bittencourt Sampaio. Bittencourt aparece ao seu lado e então lhe diz, é sua mesmo. Essa luz é tua mesmo. Nasce das tuas energias internas, agora orientadas para a bondade suprema. Olha a definição. A luz nasce das nossas energias internas, agora orientadas para a bondade suprema. Em outras palavras, conectamos na tomada lá, a lâmpada do coração. Conectamos na tomada. E ele prossegue, a concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. Então, luz, gente, é amor.
Luz, essencialmente falando, a luz que realmente ilumina o caminho é amor. Porque o que não falta no mundo, neste século em que vivemos, como em todos, eram grandes luzes do intelecto, completamente nas trevas. A começar pelo exemplo que citamos de Saulo. Outrora éramos trevas. Então, luz é amor concentrado. E mais do que isso, amor aplicado, amor doado. E ele acrescenta ainda mais, a luz é substância divina, gerada nas condições superiores do Espírito Eterno. Então, o nosso Espírito gera como resultado luz na medida em que nos preenchemos de amor. Isso é ser luz no Senhor. É trazer ou expressar na nossa vida um pouco mais da origem divina que existe em todos nós. Então, ao final dessa fala, é uma fala extensa, não lerei a toda aqui, Bittencourt Sampaio vai dizer, o teu poder de irradiação crescerá com o crescimento do teu devotamento ao infinito bem. Quanto mais nos devotamos ao infinito bem, e por infinito bem, ou por bem, entendamos aqui, não só o nosso bem, na definição dos Espíritos, bem só é bem quando é bem para todos, ou quando todos são considerados, quando não há mais as sombras do interesse pessoal. Quanto mais nos devotamos ao bem, mais o bem se faz presente em nós. Mais irradiamos, mais ampliamos o círculo de nossa influência, mais nos fazemos luz. Isso é ser luz no Senhor. Mas não basta alcançar um patamar, há um imperativo no universo. Há um imperativo, que é o imperativo do progredir. Porque, chegado a um patamar de luz, se estacionamos ali, logo caímos novamente na sombra. Porque o grande imperativo da vida e do universo é andai, caminhai, como filhos da luz. Isto é, sempre em movimento. Não nos contentarmos com o patamar em que estamos, percebendo o convite incessante da vida. Dê um passo além. Semper ascendens, como diria Leon Denis no seu lema. Avançar. Avançar mantendo a coerência com essa nossa origem. Mantendo a coerência com a luz que já recebemos do Senhor. Andando de maneira coerente com aquilo que temos aprendido. Isso é andar como filhos da luz. Creio que a palavra de ordem de hoje, dos nossos tempos de hoje, tempos de mudança e de renovação, a grande palavra de ordem, meus amigos, é coerência. Não dá mais para estarmos apenas com a luz do Senhor, é preciso sermos luz do Senhor andando como filhos da luz. Isso é coerência. Essa é a proposta. Porque temos garantia de luz para o caminho na medida em que caminhamos. Quando estacionamos, logo as trevas nos envolvem. Porque é preciso avançar, meus amigos. A passagem do cego de Jericó nada mais nos quer dizer do que isso. Jesus nos diz lá em João, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Isso significa dizer, a partir do momento em que estacionamos, em que deixamos de caminhar, em que deixamos de andar, trevas novamente nos envolvem. E ficamos como o cego de Jericó, à margem do caminho, sem visão para a jornada. Mas Jesus segue caminhando pelo mundo, convidando-nos a todos para retomar o caminho, retomando o caminho, reacender a luz, seguir avançando como filhos da luz. Essa é a proposta. Porque no momento em que vivemos hoje, sabemos, são momentos esperançosos, são momentos auspiciosos, são momentos para aqueles que têm acendido a luz interior, que nos falam de um futuro grandioso para a humanidade. Já conseguimos entrever a aurora, já conseguimos entrever, na linguagem do Apocalipse, a nova Jerusalém, que se aproxima, a nova humanidade que se faz. No entanto,
muitos e muitos corações ainda caminham em trevas. Corações que têm, às vezes, a luz do raciocínio. Corações que têm todos os recursos da matéria. Nada lhes falta, talvez, mas ainda caminham em trevas. Trevas da angústia interior, da ausência de sentido, da desesperança, da culpa, do medo, da falência moral, da delinquência. Todos são irmãos nossos, às vezes envoltos em trevas densas, trevas que eles mesmos criaram para si, envolvendo e impedindo que vissem a grandiosidade da vida e da luz que nos envolve. Para esses irmãos, é preciso acendamos luzes no caminho. Por mais que seja uma vela, o quanto não faz uma vela na noite mais escura? Não podemos ser ainda estrelas, mas podemos ser vela. Mas lembremos-nos sempre, para ser vela, a vela, melhor dizendo, para gerar luz, consome a si mesmo. Dá de si mesmo. Porque esse é, em todas as instâncias da vida, o preço da luz, o sacrifício de si mesmo. A vela consome a si mesma para se fazer luz para todos. A luz elétrica se consome a si mesma para se fazer luz para todos. O sol se consome a si mesmo para se fazer luz, sustentando a vida em todo o sistema solar. Então aprendemos que o preço da luz é sempre o sacrifício de si mesmo. É queimar aí o pavio da boa vontade. É queimar o óleo da boa vontade, assim acendendo luzes. Então nós precisamos cuidar da nossa vida, a fim de atender nesse momento crítico da humanidade, a fim de atender o convite de Jesus e de todos os seus emissários. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. O mundo precisa, as criaturas precisam, nós precisamos. E é com esse intuito que trago aqui um texto de Denis, para que reflitamos um pouco mais a respeito da importância desse acender a nossa luz. Tão atabalhoados, tão distraídos, tão conduzidos que estamos pelas circunstâncias da vida, pela rotina, que nos esquecemos de olhar, de acessar em nós essa fonte de luz, de alimentar essa chama interior, de preenchê-la de oxigênio. E qual é o oxigênio que mantém essa chama, essa tocha acesa, senão aquilo que o Cristo nos trouxe, que a doutrina nos traz? É oxigênio novo, para que mantenhamos a lâmpada acesa, caso contrário, nos consumimos e logo apagamos. É preciso nos conectar a Deus, a fonte inesgotável que alimenta a todas as luzes na terra. Então Denis, lá no seu livro, O Grande Enigma, primeiro capítulo, vai dizer: homens, com a beleza poética de Denis, homens, criaturas humanas, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. Aquelas luzes escondidas, encobertas, soterradas pelas sombras do materialismo, das paixões, que nós precisamos escavar. Aquele tesouro escondido no seio da terra, da qual Jesus nos falava na parábola do reino. É Ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça. E é honrando essas imagens divinas em nós, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência ainda obscura se purifica e se ilumina. Pouco a pouco, a luz se engrandece em nós outros, de igual modo que gradualmente, de maneira insensível, as sombras dão lugar à luz do dia, assim a alma se ilumina das irradiações desse foco que reside nela e faz desabrochar em nosso pensamento
e em nosso coração formas sempre novas, sempre inesgotáveis de verdade e de beleza. E essa luz é também a harmonia penetrante, voz que canta na alma do poeta, do escritor, do profeta, e os inspira e lhes dita as grandes e fortes obras, nas quais eles trabalham para a elevação da humanidade. Mas sentem essas coisas apenas aqueles que, tendo dominado a matéria, se tornaram dignos dessa comunhão sublime. Por esforços seculares, aqueles cujo senso íntimo se abriu às impressões profundas e conhece o sopro potente que atiça os clarões do gênio, sopro que passa pelas frontes pensativas e faz estremecer os envoltórios humanos. O sopro divino, o sopro do Cristo, o sopro renovador e alentador do Evangelho que vem despertar em nós esse foco de luz, há muito adormecido, mas que espera de nós agora o nosso investimento para que possa irradiar. Em irradiações cada vez mais crescentes, belas e sublimes, convidando as criaturas que caminham conosco a acessar também a luz de que são portadoras, mas que ainda desconhecem, porque a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Só poderíamos mesmo então ficar como encerramento com as reflexões do apóstolo Paulo. Outrora, irmãos, erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que Deus nos abençoe. Tati quer falar alguma coisa? Convida ele. Quer falar alguma coisa? O que eu falo? Bem, pessoal. Alô, alô, alô. Agora tá assim. Fui pego de surpresa, mas uma surpresa muito agradável. Antes um amigo falou, depois da música fica fácil. Eu vou dizer, depois do Arthur, fica difícil. Fica difícil, pessoal. Mas eu só quero dizer o seguinte, pelo que eu entendi, somos luzes. Nascemos do Criador. E me lembra aqui, das Sagradas Mãos do Chico, um texto de Castro Alves, uma poesia, a qual ele diz, marchemos, caminhemos, avancemos, como o Arthur nos orientou e pediu. E ele diz assim, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos do desconhecimento e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita, na trama da evolução, oficina, onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota de orvalho que vai caindo num arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É um fragmento de estrume que se transformará em perfume na corola de uma flor. Tudo evolui e tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus é somente o seu amor e o universo todo é o seu altar. Ó bendito quem ensina, quem esclarece, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa.
Para frente, caminhai. O amor é luz que se alcança. Tenham fé, tenham esperança e para o infinito marchai. Castro Alves, das Sagradas Mãos do Chico. Eu agradeço demais a casa que nos possibilitou esse agradável ambiente para receber as palavras lindas do Arthur. Uma criatura que assim que eu vi eu falei, acredito em reencarnação. Não é possível que um menino de 27 anos fale com essa propriedade. Na vinda para cá eu falei, parece que o Arthur fala com a confiança de quem sabe. E eu falo na confiança de quem ainda quer saber. Mas agradeço demais a oportunidade e honra-nos o convite, aceito pelo Arthur, de nos acompanhar agora até Bauru e fazermos lá um estudo do Boa Nova, que será transmitido nesta página que está sendo transmitida a palestra do Arthur. Então, amado Arthur, fiquei honrado por essa oportunidade. Apesar da dificuldade, fiz o que pude para honrar a Deus, o nosso amado Mestre Jesus, que trouxe para nós o exemplo maior da luz verdadeira. E acho que hoje as tomadas ficaram mais visíveis para conectar nossa energia na usina verdadeira e sermos luz. Que o Mestre nos abençoe. Pessoal, só um recadinho final para quem quiser, depois vai ter no canal do Tato. Tato, qual que é o canal? Tato Save, IFEM, Espiritismo, Ciência e Filosofia, no Facebook. Gente, eu me senti a Xuxa agora. Deixa eu fazer um constrangimento e deixar aqui já claro um convite ao Tato para retornar aqui como palestrante pra gente, tá? Outrora, irmãos, erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Que Deus nos abençoe.